Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, na primeira parte desta consideração da conferência número 2, proferida pelo bispo católico Monsenhor Tihamer Todt, no início do século passado, nós consideramos então uma breve parte inicial sobre o tema A Igreja de Cristo é Una. Falamos um pouco sobre o real significado do termo cristandade e também sobre a Igreja de Cristo ser única e dando como um exemplo disso, registrado nas próprias Escrituras, a própria túnica de Cristo, aquela roupa que revestia o seu corpo sagrado e que era feita sem costuras, uma túnica inconsútil. É um termo muito interessante e achamos que poderia nos ajudar a entender algumas lições. Agora, continuando da parte onde paramos na última consideração, onde está então hoje a verdadeira Igreja de Cristo? Foi a pergunta que ficou no final. O Salvador dissera a São Pedro, conforme registrado em Mateus 16:18, Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas, porém a minha igreja. Não há, pois, senão uma única. Não há várias igrejas cristãs, porém uma só. Mas qual é essa única igreja? Efetivamente, ao lado da imensa religião católica, há cerca de 300 seitas, pequenas ou grandes, que se chamam cristãs, que pretendem seguir a Cristo. Entretanto, é claro que Cristo não fundou 300 religiões, mas apenas uma só. Já ouvi dizer que tem mais de 30 mil hoje em dia. Esse número vai aumentando, né? Porque uma se divide, depois a outra se divide, depois surge uma nova ideia e se divide também, e as divisões não param. Bem, qual é, porém, essa única religião? Quem é que tem razão? Existia uma história muito comum lá nesse tempo, há uns 100 anos atrás, e que Monsenhor Tihamer aqui cita, que era a história de Natã, o sábio. A história conta mais ou menos assim. Será Natã o sábio quem tem razão? Este homem possuía um anel precioso, só tinha um anel, mas ele tinha 3 filhos. O que ele fez? Mandou fazer 2 anéis similares, parecidíssimos com o verdadeiro, a ponto de ocasionar enganos, e deixou em herança um anel a cada um dos 3 filhos, de modo que ninguém jamais pôde saber qual era o anel verdadeiro. É uma história pitoresca daquela época. Ou então Rouville, o professor de história da Universidade de Halle, que no início do século regressou da religião protestante à Igreja Católica. Então era um convertido do protestantismo para o catolicismo, no início do século passado. E escreveu sobre a sua conversão um livro intitulado, aqui tem o título em alemão, em português quer dizer O Sinal do Verdadeiro Anel. Qual é o sinal do verdadeiro anel? Aí ele pergunta, temos razão, ele e nós, que afirmamos que certamente se pode reconhecer entre os 300 anéis de hoje, ou 30 mil, o único, o verdadeiro anel cristão? Sim, podemos reconhecê-lo, porque o verdadeiro anel de Cristo tem marcas que não enganam. Então, o verdadeiro anel de Cristo tem marcas que não enganam. Em verdade, há, pois, apenas uma questão angustiosa e importante no que concerne toda a nossa vida espiritual. Examinemos, portanto, nesta instrução os 2 aspectos principais. Primeiro, quais são essas marcas pelas quais podemos descobrir de maneira certa a verdadeira Igreja de Cristo? E depois veremos que, segundo ponto, a primeira marca, a unidade, se encontra na Igreja Católica. Então, quais são essas marcas? E começando pela questão da unidade, veremos que ela está dentro da Igreja, da primeira e da única de Cristo. Então, falando sobre as marcas da Igreja de Cristo,
Quais são, pois, as marcas pelas quais podemos descobrir, de modo inteiramente certo e único, a única e verdadeira religião de nosso Senhor Jesus Cristo? Para descobrirmos as marcas da verdadeira Igreja de Cristo, cumpre-nos primeiramente tratar de formar uma imagem total e sintética do ensino de Cristo, uma imagem resumida, completa e resumida ao mesmo tempo, para nos dar uma espécie de uma visão geral do todo. Então ele dá aqui o exemplo de um avião. Ele diz assim: não entremos agora nas minúcias, mas consideremos como que do alto de um avião toda a história da civilização humana. Dessa altura vemos não só o cristianismo, mas ainda todas as outras religiões. Todas as tentativas também pelas quais o homem, no curso dos séculos, tem querido satisfazer as suas tendências mais altas, mais nobres, mais santas. Ou, em outras palavras, o desejo de Deus. Santo Agostinho dizia tão bonito, né? Que nossa alma não... Fomos criados para Deus e temos desejo dele e nossa alma não se aquieta enquanto não o encontramos. E é a mais pura verdade. Então, em busca desse desejo de Deus, e dessa altura vemos justamente a imensa superioridade do dogma cristão, da moral cristã, das formas de culto cristão, sobre todas as demais religiões. Não queremos ser aqui pedantes, ou orgulhosos, ou arrogantes, não é nada disso. Mas é uma constatação dos fatos. Quando nós comparamos todas as formas de religiões que existem, e nós entendemos o culto cristão realmente a fundo, como ele é feito até hoje dentro da Igreja Católica, realmente conseguimos enxergar essa superioridade que ele menciona aqui. Como pôde ela ficar ao abrigo dos extremos? Renegar ao mundo e o gozo ávido. Realmente, você não fazer parte do mundo, você dar as costas para o mundo, por tudo que o mundo oferece, e a sua busca incessante de prazeres, de emoções, de experiências e coisas assim. Por outro lado, como a Igreja de Cristo, ela é ousada nas suas ideias. Ela é ousada. Ela tem ousadia. Realmente ela tem ousadia. Eu aprendi isso, por exemplo, na questão das imagens. Na minha mente, só entrou a questão das imagens quando eu entendi que isso era realmente uma ousadia. Era uma ousadia da igreja, dada a ela pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Porque lá no Antigo Testamento, várias vezes condena as imagens. Mas, ao mesmo tempo, também Deus manda fazer as imagens no templo e outras. Mas agora, no culto cristão, saindo do Antigo Testamento judaico para o Novo Testamento cristão, claramente os cristãos adotaram as imagens, os ícones, as estátuas, as esculturas, os quadros, a beleza, a arte, para expressar o seu amor a Deus. Porque agora Deus tem um rosto, é Cristo. Cristo se fez carne e é o próprio Deus. Então agora, se Deus tem um rosto, se ele se fez carne, agora você pode fazer uma imagem dele, ou dos seus santos, ou da sua mãe, daqueles que lhe eram próximos. É uma ousadia. É uma ousadia. Mas é exatamente assim que nós devemos encontrar na Igreja de Cristo. Ao mesmo tempo, ela é eterna nos sentimentos, como é inteiramente dirigida para a eternidade. E, no entanto, faz seus fiéis felizes já desde esta vida. A vida do cristão é uma luta, é uma batalha constante. Mas ele pode ter felicidade, mesmo aqui. Como Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, a grande, ensinou tão bem. Só Deus basta. Então, quando a pessoa tem essa visão, ela encontra a felicidade já nesta vida, porque encontrou a Deus. Encontrou aquela pérola de grande valor, mencionada por Nosso Senhor nos Evangelhos. Encontrou aquela estrada estreita, aquele caminho pequeno, cheio de obstáculos, mas que leva à vida eterna, que leva à felicidade, que é o próprio Deus.
E vemos ainda nitidamente, claramente, que toda a religião cristã saiu do ser mais santo, melhor, mais sábio, mais perfeito entre quantos jamais existiram na terra. A respeito deles, seus amigos, desse ser mais santo, que é o próprio Cristo. Seus amigos e discípulos notaram que ele se chamou a si próprio Filho de Deus e que com consciência clara, categórica, marchou para a morte, para que seus sofrimentos fossem o resgate dos nossos pecados. Então imagina, uma pessoa comum não teria esta clara consciência, a não ser um santo, como já houveram tantos, mas comparando com a grande multidão das pessoas da humanidade, foram relativamente até poucos, que conseguiram realmente entender o Cristo, enxergar e segui-lo perfeitamente, até o ponto de entregar a sua vida na morte, como o próprio Cristo fez. Aqui diz, ele marchou para a morte. Os evangelhos são muito claros quando dizem isso. Nosso Senhor, ele falou, não, eu vou para Jerusalém, lá eles vão me matar, mas eu vou para lá, é lá que eu quero ir. Então é bem assim como este livro nos ensina. Ele faz uma pergunta, notaram os seus 33 anos de vida terrestre, cheios de palavras e de obras, que não teriam lugar no quadro de uma vida humana, simplesmente humana? O que é que achamos nessa vida terrestre? Pecadores, milagres, doentes, mortos, na vida terrestre de Cristo. Pecadores cujos pecados ele perdoou. Mas um homem perdoa aos pecadores? Era o grande problema dos judeus dos dias de Cristo. Quem é este homem para perdoar pecados? Milagres que ele realizou sobre a natureza viva e inanimada? E acaso um homem manda aos ventos e à tempestade? Foi a pergunta que os apóstolos, os discípulos fizeram lá no barco. Quem é este homem que até mesmo os ventos e as tempestades lhe obedecem? Doentes ele curou, mortos ele ressuscitou. Quem poderia limitar semelhante vida na existência de uma vida puramente humana? E, sobretudo, quem poderia compreender a ressurreição de Cristo se Cristo não fosse mais do que um homem? Ora, não se pode evitar o testemunho da ressurreição, que é a conclusão lógica, natural e irrefutável de toda a vida terrena de Cristo. Então é óbvio que o Cristo não era um homem como outro qualquer. Ele mesmo se descrevia como Filho de Deus. E Filho de Deus, Deus é. Tem um ditado infantil, mas é muito real. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. Ah, não, mas ele era inferior. Bobagem, sai fora disso. Isso é arianismo. A Igreja Católica já refutou há 1.700 anos atrás. Santo Atanásio, o grande doutor da Igreja. Existem livros assim, grossos, de quase 1000 páginas explicando esse episódio. Então, as heresias que a Igreja combateu durante toda a sua existência, elas foram, na verdade, provas de que o Espírito Santo estava com a Igreja de Cristo, com a Igreja Católica, desde o início. Hoje, por coincidência, é dia de Santo Inácio de Antioquia. Aquele grande santo católico, mártir, ele falou, eu quero ser o trigo de Cristo. Porque ele queria ir para o... Na verdade, o condenaram a ser morto no Coliseu, e alguns cristãos quiseram salvá-lo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, me deixa, eu quero ser trigo de Cristo. Então a pessoa já estava tão configurada a Cristo, que ele já entendeu, ele falou, eu já tenho 90 anos, eu fiz tudo aqui que eu podia fazer, agora eu quero ir para o céu, eu quero ir para minha casa. Né? Mais ou menos, me deixa ir para o meu lugar. Então, esse é um santo, né, de verdade, Santo Inácio de Antioquia, que foi aquele primeiro que usou a expressão católico na própria cidade de Antioquia, onde os cristãos também foram chamados pela primeira vez de cristãos. A comunidade inicial de Cristo, que eram conhecidos como o Caminho, em Antioquia foram chamados de cristãos. Na mesma Antioquia,
50 anos depois foram chamados de católicos, e assim são até hoje. Por isso que os pregadores católicos, né, conhecidos de renome, dizem tão claramente, tão belamente isso. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, vive falando, a igreja de 2000 anos, né? Eu quero crer em tudo que ensina a Santa Igreja Católica de 2000 anos. Mas é óbvio, é claro que é isso. Porque a igreja tem uma continuidade, ela é um fio único. E é isso que o Monsenhor nos ensina aqui. Bem, agora ele entra no tema da ressurreição. Sem dúvida, Cristo ressuscitou, mas há muito tempo. E quem está com Cristo atualmente? Cristo vive ainda hoje? E onde vive? Se eu quiser entrar em relação pessoal com Cristo, então cumpre que toda a vida de Cristo se torne a achar hoje em dia. Cumpre que a vida de Cristo continue ainda hoje, porquanto não somente quero admirar o ensino de Cristo de há 19 ou 20 séculos, mas quero também vivê-lo. Toda a questão é essa. E não somente quero ouvir falar do amor de Cristo de há 20 séculos, mas quero fruir dele eu próprio. E não somente quero fruir dele eu próprio, e não somente quero ouvir falar do perdão de Cristo há 20 séculos, mas quero ainda me beneficiar dele. É comum, isso é um sentimento normal. Eu quero estar próximo de Jesus, eu quero que se cumpram em mim aqui tudo aquilo que ele prometeu. Por isso é tão bonito quando o católico reza a Salve Rainha, no final ele diz assim, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Como ela rogou lá nas bodas de Caná, da Galiléia, pelos noivos que não tinham vinho, e ali Nosso Senhor não só resolveu o problema dos noivos nas bodas, mas de toda a humanidade, porque ali ele se revelou ao mundo, ele mostrou quem ele era, pela transformação da água em vinho, já uma pequena amostra do que ele mesmo faria com relação ao seu próprio corpo e sangue, que se transformaria no pão e no vinho da missa, da Eucaristia. Então, isso que Nossa Senhora fez ali, de pedir a Deus algo antes da hora e Deus fazer, então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É muito profundo isso. Então, confiando nas orações da Virgem Maria, de Nossa Senhora, da Mãe de Deus, nós nos colocamos numa posição de estarmos entre essas pessoas aqui que o Monsenhor fala. Eu quero estar entre esses aqui. Se Cristo prometeu vida eterna, 100 vezes mais nesse sistema e no próximo, e tantas outras coisas, eu quero. Eu quero. Me põe nessa fila, me põe nessa lista, né? Muito bem. Onde vive, porém, Cristo? Onde está a comunidade? Onde está a sociedade na qual ele continua a agir? Tantas sociedades religiosas se denominam cristãs. Em qual delas Cristo vive inteiro? O coração confrange-se à vista das divisões do cristianismo. Como a imagem do mundo seria mudada? Quantas lutas malditas desapareceriam? Como ele poderia defender-se mais frutuosamente contra o terrível dilúvio do ateísmo? Quantas cisâneas ou divisões nas famílias cessariam? Como as nações seriam mais fortes se a unidade do cristianismo não estivesse dilacerada pelos cismas e heresias? E é um fato, né? Basta estudarmos a história dos últimos 2000 anos, ou até dos últimos 4 ou 5 mil anos. Quando o povo de Israel estava unido na adoração ao Senhor, eles estavam sempre felizes, vitoriosos, em paz e assim por diante. Quando a Igreja de Cristo estava unida, buscando a Deus, adorando a Deus, tiveram tempos muito bons, de muita prosperidade. A época das catedrais, a Idade Média. Tão mal falada, né, como a Idade das Trevas. Mentira, mentira pura. A Idade das Luzes, na verdade. A Idade das Trevas é bem hoje, né, na verdade. Bem, mas qual é a situação da Igreja de Cristo hoje? É uma
um relato aqui de 100 anos atrás, vamos tentar adaptar um pouco aos dias de hoje. Vemos erguer-se ante nós o velho tronco, a velha Igreja Católica, a que pertencem hoje em dia cerca de 360 milhões de homens no mundo inteiro. Isso há 100 anos atrás. Hoje, 1,2 bilhões de homens e mulheres no mundo inteiro. Cifra imensa em si. Mas como nos afligimos de saber que ao lado de todos esses 1,2 bilhões de católicos, há ainda talvez quase 1 bilhão de homens que se proclamam discípulos de Cristo, cristãos, mas que infelizmente vivem divididos nas mais de 30 mil religiões, igrejas e seitas evangélicas e protestantes até os dias de hoje. São nossos irmãos, temos que deixar muito claro. Eu sempre olhei dessa forma. Eu achava muito bonito quando eu via Dom Henrique Soares da Costa falar os nossos irmãos protestantes. O Padre Paulo Ricardo fala a mesma coisa. Os nossos irmãos evangélicos são nossos irmãos, e fim de papo. São cristãos, têm que ser respeitados, amados. Mas, eu não posso deixar também de dizer que a Igreja Católica está certa em todos os pontos doutrinários, infelizmente. Em alguns pontos, os nossos irmãos evangélicos deixam a desejar, porque deixaram de seguir a verdadeira igreja, a única, santa, católica, apostólica de Cristo. Quem sabe voltem todos. É a única alternativa válida, porque você não pode negociar a verdade. Se a verdade está em Cristo e está na sua igreja, una. Então, ela vai continuar sendo sempre assim. Agora, se quisermos nos arriscar fora dela, é a questão das barcas, né? Lá na tempestade tinha 2 barcas. Nosso Senhor ficou na de Pedro. Tinha outra barca. Tem um católico convertido também do protestantismo para a Igreja Católica. É muito famoso, escreveu muitos livros. Não, é um filósofo, um sábio. Chama Peter Kreeft. Uma vez eu vi um sermão dele na internet. Tem em inglês com tradução. Ele fala assim, olha, eu fiz uma comparação, é como se a gente estivesse saindo da América para a Europa, por exemplo, de navio. Aí tem um navio bem grandão, enorme, tal, e vamos nesse navio. E tem vários menores aqui. Todos vão chegar lá na frente, na Europa? Provavelmente todos vão chegar, rezemos para que todos cheguem. Mas será que é mais seguro ir no grandão ou nos pequenininhos, né? Ou até não tão pequenininhos, mesmo grandes, mas que não são aquele onde está o capitão do navio. O capitão está naquele lá, no maior, no que vai do começo ao fim. Eu achei uma ilustração muito interessante, porque realmente, quando eu era evangélico, eu sempre me senti cristão, sempre acreditei em Cristo, mas nunca em Cristo como Deus, sempre em Cristo como um ser humano, bom, superior, etc. Mas não como o próprio Deus. Quando eu entendi que Cristo é o próprio Deus e que esse ensino é defendido pela sua igreja desde 2000 anos atrás, na verdade desde os seus apóstolos, por ele mesmo era defendido. Então eu me senti muito mais parte da igreja de Cristo, por entender as verdades que ele mesmo ensinou. Então, que todos nós possamos chegar ao final dessa jornada, que é o céu, que é a vida eterna, junto com o próprio Cristo, com todos os santos, com todos os eleitos, para adorarmos a Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.